Bom, boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta, um recurso do MikroTik, que ele é pouco difundido hoje. É o Capsman. Vamos deixar a pronúncia de lado, né? Muita gente não trata dessa ferramenta como uma ferramenta comum, até porque ela é recente. Recentemente ela foi lançada pela MikroTik. Então, o nosso objetivo aqui é tratar um pouquinho sobre os recursos do Capsman, como implementar e onde aplicar, né, efetivamente. Bom, só um pouquinho sobre a empresa que eu represento. Eu represento a Intelco Telecom. Nós somos uma empresa especializada em assessoria e consultoria em TI e telecom. Nós somos formados por uma equipe de engenheiros e especialistas e nós atendemos o mercado corporativo, o mercado de provimento, né, enfim. Meu nome é Rogério Barion. Eu acho que comer um pouquinho da apresentação. Acho que vou ter que trocar a resolução aqui. Acho que agora compactou um pouco, né? Ainda está comendo um pouquinho, mas... Não. 280. Eu coloquei, passei para lá na apresentação, mas vamos ver se... Na configuração do computador? Mas aqui ele mostra na exibição, né? Acho que exibe a tela de saída, né? Só. Dá, né? Pelo menos. Só mais um. Não está, está estendido, está 16 por... Bom, um probleminha aqui do adaptador, mas vamos tocar assim mesmo. O nome ficou só o sobrenome, na verdade, ali. Meu nome é Rogério Barion e eu sou especializado em telecomunicações. O nosso foco hoje é convergência em TI e telecom. A gente lida com um meio físico e nós lidamos também com os protocolos, que são os protocolos baseados em serviços, né? Bom, sou um profissional de mercado, também tenho carreira acadêmica, a gente ministra treinamentos e aulas em faculdades também, né? Sou um professor universitário. Tem alguns livros de MikroTik lançados, tem uma história um pouco atrasada aí relacionada aos livros, né?
mas nós temos algumas novidades a serem lançadas nos próximos meses. Alguns colegas ficaram esperando, aguardando aí um pouco o lançamento dos livros, né? Mas são livros que seguem exatamente a mesma linha da certificação. Os módulos, os cursos da certificação. O MTCNA, nesse caso aqui o MTCWE, que é o Wireless Engineer, e o Routing Engineer, que trata de roteamento. Bom, para a gente encurtar um pouco aí o assunto relacionado ao CAPSMAN, eu vou só lembrar um pouquinho do que se trata o sistema operacional. Um sistema operacional, que a gente está tratando de um sistema operacional, que é o MikroTik RouterOS, ele é responsável por organizar e gerenciar um hardware. Então, nós temos um sistema, uma aplicação, gerenciando um hardware. Então, esta é a função do SO. Nós temos também a função do roteador, que é, através do sistema operacional, transportar dados dentro da nossa rede. Qual é essa forma de transporte? Hoje, a gente fala de transporte IP. Então, quando a gente fala de IP, todo mundo imagina, eu acesso um serviço, aplico uma configuração, tento fazer um acesso via ping, um ICMP, qualquer serviço IP. Então, a ideia do roteador é transportar os dados dentro da nossa rede. E depois nós temos o conceito do Access Point, que esse é o nosso objetivo, tratar da ferramenta como um ponto de acesso. Então, qual é a diferença entre o sistema operacional, o roteador e o Access Point que você encontra hoje no mercado, principalmente no mercado SOHO, mercado corporativo, que tem as marcas mais convencionais, marcas mais simples, e não oferecem os mesmos recursos que oferecem um sistema operacional, um roteador, que pode ser também aplicado como um simples ponto de acesso. Então, um ponto de acesso ele é responsável por interconectar a sua transmissão, lá baseada no roteador, até o dispositivo do cliente, a sua estação, o seu notebook, o seu telefone, o seu tablet, enfim, qualquer dispositivo móvel que você tenha na rede. Então, o ponto de acesso é um equipamento que faz apenas isto na rede. Muita gente confunde ainda em usar ponto de acesso como um roteador. Eu vou lá, atribuo serviços, né? Um serviço de DHCP, um serviço de NAT, um serviço de firewall. O ponto de acesso ele tem a função de, única e exclusivamente, transportar as informações entre o seu roteador e o seu dispositivo, a estação. Então, o ponto de acesso para nós aqui ele é muito importante. A função do MikroTik, como um sistema operacional e como um roteador, ela é bem intensa dentro de uma rede. Porém, eu posso operar com o MikroTik como somente um roteador, mas eu vou atribuir serviços independentes, serviços que vão me onerar em processamento, em armazenamento, enfim, isso acaba realmente aumentando o consumo dos recursos do meu hardware dentro da rede. Então, um ponto de acesso é um simples ponto de acesso. Transparente, é o que a gente costuma falar de... É uma bridge. Ele é totalmente transparente para o nosso acesso. E o conceito efetivo do que realmente a gente tem como tema, que é a controladora, que é o CAPSMAN, que justamente tem essa função de controlar estes access points dentro da sua rede. Qual é a importância de você controlar de forma centralizada o access point, ou os access points? Primeiro, a facilidade que você tem de concentração de configurações, o acesso, aumentando a segurança, criando um dispositivo para poder gerenciar o seu usuário, não só necessariamente os seus equipamentos. Então, tudo que é concentrado tem mais facilidade. Então, a ideia da controladora wireless é exatamente essa, é concentrar as configurações básicas dos access points. No caso, falando de access points. Então, eu tenho envolvimento aí com o sistema operacional, tenho um envolvimento com o roteador, que nesse caso, o próprio roteador vai ter a função específica, e tenho o envolvimento com os pontos de acesso. Quais são esses pontos de acesso? N equipamentos que eu tenho na minha rede que transformem a passagem entre o roteador e o usuário de forma transparente. E eu vou tirar a responsabilidade de tráfego de dados ou de controle de serviços desse equipamento.
Então, a controladora é um conceito que eu centralizo todos os recursos dentro de um equipamento só. O nome ele já é bem, vamos dizer, apropriado. Nós temos uma controladora que vai gerenciar access points dentro da minha rede. O conceito de controladora ele é bem intenso, ele é bem abrangente, na verdade. No caso do MikroTik, isso demorou um pouco para se tornar mais comum, pelo grau de dificuldade que, inclusive, tem para se fazer uma controladora funcionar. No entanto, nós temos o cenário da controladora, que pode ser o seu próprio roteador. Eu vou explicar passo a passo como funciona esse circuito, mas aqui é só conceitual, por enquanto, o assunto. Eu tenho a controladora, onde eu vou concentrar as informações de configuração do meu equipamento, ou de todos os access points da minha rede, e tenho os access points que vão ser controlados. O conceito é o mesmo em qualquer fabricante. Vantagens que a gente tem na controladora MikroTik. A eficiência, que isso é indiscutível. Para quem vem de uma carreira wireless, que já mexe com os equipamentos wireless de mercado, de fabricantes diversos, sabe qual é a dificuldade de limiar de sinal. Falando em densidade, falando em sinal eletromagnético, que não é o nosso objetivo tratar dessa relação física, mas sim de tratar de como é que eu vou aplicar as configurações de forma centralizada. Então, a controladora tem esse objetivo, de facilitar a nossa vida, né? Então, controladora, access point controlado. Ainda as imagens um pouco cortadas, mas enfim. Qual é o equipamento que pode operar como controladora na nossa rede? Qualquer equipamento que tenha capacidade de processar as informações dentro da minha rede. Pode ser uma CCR, pode ser uma RB 2011, enfim. Modelo, neste caso, não é o mais importante. Mas eu tenho um equipamento que vai fazer papel de roteador na minha rede. E esse papel é que vai ser fundamental para gerenciar os dispositivos. E, ao redor dessa rede, dentro de uma topologia específica, a gente tem os APs controlados, que pode ser um CAP, esse AP de teto, né, um AP bastante interessante, com características bem particulares e fáceis de lidar, né? Pode ser um MAP, qualquer dispositivo que tenha interface wireless. A partir do momento em que eu consigo concentrar a informação dentro do meu roteador principal, eu tenho controle, tenho domínio sobre o usuário, ou pelo menos sobre as informações que o usuário utilizar dentro da minha rede. Eu não tenho controle a partir do dispositivo. O dispositivo do cliente é um outro sistema operacional, é uma outra história, né? Em princípio, o CAPSMAN ele foi criado para se aplicar em redes indoor, até por questões de características físicas, né? Mas qualquer equipamento que opere em modo Access Point, AP, pode ser utilizado e gerenciado pela controladora CAPSMAN. O objetivo realmente é focado nesse mercado indoor, e não no mercado outdoor. Dá para utilizar? Dá. Só que você perde alguns benefícios que você tem gerenciando independentemente a sua célula, a sua rede, e controlando ela de forma separada. Então, o CAPSMAN ele tem a função do roteador na sua rede, que é a função, eu coloquei alguns serviços, né? Tudo aqui é serviço. O serviço de autenticação do usuário, seja ele utilizado por um hotspot, seja ele utilizado por um PPPoE, seja ele utilizado por um simples serviço de DHCP, eu tenho condições de gerenciar esse serviço. Tudo centralizado e nós vamos ver as telas. O DHCP Server, por exemplo, é o que muita gente não trata. Dentro de um serviço de DHCP, nós temos muitos recursos avançados. Então, o que a gente precisa conhecer para manipular um DHCP? A arquitetura TCP/IP. Ao longo do dia, né, deu para perceber, nas palestras que vocês assistiram, essa necessidade. Então, hoje, muita gente se preocupa. Eu quero conhecer muito de MikroTik.
antes de conhecer de MikroTik, é muito importante, muito mais importante você conhecer da arquitetura. Aí, a partir desse momento, tudo o que você se dedicar ao MikroTik vai se tornar fácil, prático. Então, a arquitetura TCP/IP, que é o que o sistema domina, vai te proporcionar muitos recursos. Então, nesse momento, eu vou atribuir um serviço de DHCP. Nossa, eu posso atribuir serviços, opções, controles, isolação da minha rede, baseada no serviço de DHCP. Dentro do serviço, eu posso atribuir isso. São funções que você vai aprimorando conforme o seu conhecimento de rede vai aumentando. Ajuste de sinal. Eu posso fazer um ajuste de sinal a partir da minha controladora? Claro, é evidente. Quando a gente fala de ajuste de sinal, ainda falando do meio físico, que não é o nosso objetivo, eu posso aumentar ou diminuir a potência do rádio transmissor, do ponto de acesso. Esse aumentar a potência é muito relativo. Nós temos que levar em conta o seguinte, quando eu tenho lá um access point transmitindo um sinal, uma potência de 20 dBs, eu preciso de mais, preciso de menos? Dimensionamento físico. Eu chego na controladora e falo, bom, agora eu preciso ajustar essa potência para menos intensidade, menos potência. Poxa, mas eu preciso de mais potência. Não. Normalmente, o problema é o contrário. Você tem muita potência, criando interferências na rede e aumentando o nível de ruído do seu próprio equipamento, debilitando a aplicação do seu usuário. Mas vamos deixar isso de lado. Então, o objetivo de falar de sinal é, eu consigo controlar os sinais dos access points, a potência dos access points, através da controladora. Eu vou mostrar algumas telas, aí vai ficar mais fácil de entender. Controle de velocidade, tivemos aí o assunto de QoS hoje, do Caio, falando sobre controle de velocidades, formas de controle. Essa característica não muda com a aplicação de uma controladora. Por quê? Porque está dentro do router OS. Então, a função da minha controladora vai ser pegar todas as funções e recursos do ponto de acesso e colocá-las aqui dentro do roteador principal, que vai fazer papel de controladora. Pode ser que esse roteador ele não seja necessariamente, ou ele nem seja um roteador, seja apenas uma controladora. A partir do momento em que eu utilizo os recursos da controladora, eles vão ficar mais evidentes dentro da minha rede. Normalmente a gente aproveita para centralizar e manter a estrutura da rede controlada, da rede LAN, rede interna. Então, tem um etc. aqui que realmente são muitas funções que a gente pode utilizar baseado no Capsman. A ideia é que você entenda como aplicar esse processo é interessante para a sua rede. Basicamente, o Capsman faz com que o seu access point, que é um dispositivo na sua rede que trabalha em camada 2, modelo OSI, coloque, através de um túnel, as informações dentro do roteador. E, a partir daí, você vai gerenciar isso de forma isolada. Tem algumas aplicações aqui, mas eu já vou falar sobre elas. Como é que a gente implementa o Capsman dentro da rede? É um serviço. Como qualquer serviço, eu preciso instalar aquele serviço. Então, nós temos lá o pacote, que vai ser utilizado para o serviço, que a partir de algumas versões já se tornaram nativos. Eu não preciso subir o pacote separadamente. Mas, falando de versões, eu tenho duas versões do Capsman. A primeira versão tem algumas características, elas não saíram muito evidentes aqui, mas aqui eu estou falando de autenticação, na versão 1, na tela da esquerda, é uma autenticação de MAC, por radios. Eu posso usar lá o serviço de radios para fazer essa aplicação. E depois eu tenho aqui também a parte da criptografia, que isso é comum, é indiscutível, não vou me preocupar com a criptografia. E na tela da direita nós temos a versão 2. Houve uma evolução, houve uma melhoria significativa, aí, principalmente no que diz respeito à atualização dos equipamentos, dos devices, dos pontos de acesso da sua rede. Nós temos lá
A comunicação entre o CAP, que é um AP controlado, e a controladora, que é o Capsman, é evoluída também, trazendo benefícios para a nossa rede. O provisionamento, ele já existia. A evolução do provisionamento é como é que eu vou provisionar esse equipamento na minha rede? Com quais informações? Por exemplo, eu posso colocar a identificação do meu roteador, a identificação do meu access point, como referência para o meu provisionamento. Qual é o primeiro passo que você dá dentro de uma rede quando você acabou de planejar e vai executá-la? Eu vou configurar os equipamentos. No momento em que eu faço a configuração, eu preciso saber quem ele é dentro da minha rede. Ah, mas eu sei o endereço IP. Ok, mas você não controla uma rede inteira a partir do endereço IP, necessariamente. Então, uma das funções que ficou bem interessante aqui para o provisionamento na versão 2 é essa identificação. Então, eu posso pegar lá aquele Identify, né, do MikroTik e usar ele como referência para a instalação e provisionamento daquele access point na rede. Ou então eu posso simplesmente pelo nome do access point, criando um prefixo, por exemplo, AP de access point. Eu digo que todos os equipamentos vão se chamar AP, número sequencial, pela lógica, que é a identificação daquele access point. Inclusive, esse é o passo mais fácil e mais rápido de você subir o serviço do Capsman. Então, são distinções aí que você percebe que benéficas, né, para a rede. Então, você tem mais recursos disponíveis. Uma descoberta, por exemplo, de camada 2, o que pode gerar um certo problema na sua rede, se você não souber aplicar isso corretamente, né? Mas é um benefício. E as estações que estão registradas, estações que eu digo são dispositivos, clientes, que estão conectados em cada access point, identificado pela tabela de registro da controladora, ela fica com alguns benefícios também em relação à versão 1. Nós vamos chegar lá nessas telas. Então, o primeiro passo foi subir o pacote, instalei o pacote, é necessário a gente reiniciar o MikroTik para que ele aplique, né, instale efetivamente aquele pacote. E um detalhe, quando eu tenho funcionando a versão 1, a versão 2, ela fica desabilitada aqui. Aqui dá para ver também, né? Ela fica desabilitada. Quando eu habilito a versão 2 e reinicio o equipamento, automaticamente ele desabilita a versão 1 para manter a versão 2 ativa. Então, isso já se tornou automático. Agora, o passo seguinte, eu tenho que começar a configuração da minha controladora. Primeiro, a gente vai gerar uma configuração de habilitação, vou habilitar a interface de controle, né? Habilitação de gerência. Então, nós temos um menuzinho esquerdo, que não aparece aí para vocês, lá no menu do inbox. Uma das primeiras opções vem como Capsman. Você vai clicar nessa opção, aparece essa janela que está aqui na tela, e nessa janela, lá na primeira aba, nós conseguimos ver essa função de Manager, que é de gerência. Então, eu vou, neste momento, fazer o quê? Habilitar o serviço, com apenas um clique, do serviço, efetivamente, do Capsman. Ao habilitar o serviço, eu preciso gerar o certificado. É um certificado para a comunicação dos equipamentos. Coloco para que seja gerado esse certificado, igual um HTTPS, né? Um certificado para associação e identificação do dispositivo. Coloco ele para gerar automaticamente, habilito, logo em seguida, na tela abaixo, vai aparecer ali para a gente o código do certificado. Ok, simples, muito fácil. Tem outras funções, que eu vou passar direto aqui por elas. Primeiro, eu poderia exigir de cada ponto de acesso que também tenha o certificado. Mas é um critério de associação, um critério de segurança, né, para melhorar o desempenho aí da aplicação da controladora. Então, dois passos bem simples, né? Habilitei, ativei o meu certificado, o serviço já está rodando, já está funcionando dentro da minha controladora. Depois eu preciso fazer quais procedimentos? Agora eu vou para os access points. Então, eu vou lá no access point e falo para o access point que
aquele access point pode ser provisionado na minha controladora. Da mesma forma que eu ativei o serviço na controladora, no roteador principal, ou o equipamento que vai ser a minha controladora, eu preciso fazer a habilitação em cada access point. Também de forma simples. Eu vou na mesma sequência, né? Só que agora eu vou partir para a configuração da interface wireless. Qual é a configuração dessa interface wireless? Eu vou dizer para aquele equipamento que, a partir daquele momento da ativação, ele vai passar a responder as configurações lá da controladora. Esse é o momento crucial, porque tudo que eu efetivar de configuração não vai ser mais naquele access point, vai ser lá na controladora. Então, vou lá na aba wireless do meu equipamento, seleciono aqui na interface a opção CAP, de AP controlado, e vou informar por quem é que ele vai ser controlado. Então, ao clicar aqui, abre uma nova janela, e ali eu tenho algumas informações primordiais. Quais são essas informações? Eu tenho que informar qual é a interface que eu vou fazer a gerência do provisionamento, e qual vai ser a interface de comunicação, onde está instalado o serviço da controladora. É bem simples. Então, aqui eu tenho a interface, e a interface que vai ser controlada, e a interface da controladora. Então, se eu tenho uma RB, um exemplo, né? Essa daqui é uma RB, não sei, 433. Dentro dessa RB eu tenho lá a possibilidade de ter 3 interfaces. Então, eu teria que fazer isso informando o registro de todas as interfaces que eu vou gerenciar pela controladora. Se eu tenho os 3 slots preenchidos, eu vou pegar esses 3 slots, WLAN 1, WLAN 2 e WLAN 3, e vou apontar para a controladora. Até aí, muito fácil. Existem outras possibilidades aqui nesse momento, mas nós não vamos utilizar essa aplicação, que é onde eu vou colocar a função, em qual interface eu vou aplicar aquela função. Por fim, feito a habilitação do serviço, esse access point começa a responder para a controladora. Esse slide vai ficar disponível para vocês, né? Então, vocês vão ter na íntegra aí todas as telas. Então, a partir desse momento, nós temos esse equipamento sendo gerenciado lá pela controladora. Opa, mas espera aí. Ali aparecem 3 interfaces agora, e eu tinha uma interface física. Justamente, porque neste momento, quando essa tela foi criada, esse equipamento já tinha uma configuração lá na controladora, e ele já foi provisionado lá. Por isso é que aparecem 3 interfaces. Porque eu criei lá, no momento da minha configuração do Capsman, os virtuais APs, que são os SSIDs. Ele não é tratado como virtual AP. Fisicamente e sistemicamente, ele faz essa aplicação aqui dentro do Access Point. Até porque, se você tentar também, neste momento, fazer alguma configuração na interface, o sistema ele vai te dar uma resposta. Falar, bom, esse AP não pode ser configurado por aqui, porque ele já é um AP controlado. Então, isso facilita a possibilidade de erros, né? Bom, aqui nós temos o início da configuração desse processo da controladora. Os itens aqui eu vou ler para vocês, para não ficar... não dá para ver todos os itens ali. Primeiro, eu tenho que fazer a programação da minha controladora, que é a escolha do canal. Então, vou fazer a escolha do canal dentro da minha controladora. Eu escolho aleatoriamente? Põe em canal automático? Não, obviamente que não. Toda rede sem fio precisa ser planejada. Se você não tem uma rede planejada, ela vai te trazer problemas muito em breve. Frequência. Qual frequência eu vou operar? A frequência para o MikroTik vai delinear também o seu canal. A gente trata lá de um apelido do canal, canal 1, canal 2, falando em 2 GHz, né? Quando eu falo aqui de canal para controladora, eu estou falando de uma faixa de frequência. 2.412 MHz representa o canal 1. E aí eu vou para 37, o 6, 62, o 11. Então, a partir do momento que eu fiz o planejamento físico da minha rede, eu sei quais canais eu vou operar. E eu vou criar a configuração das interfaces aqui, dos registros, onde eu tenho
cada canal atribuído. Então, é um registro para o canal 1, onde eu tenho o 2412, vai trabalhar com a largura de 20 MHz, nesse caso. E qual é o padrão que eu vou utilizar? Nesse caso, somente N em 2 GHz. Posso trabalhar com B, G, N. Potência, olha só que interessante, a potência. Então, eu posso dizer, por padrão, que todos os equipamentos que forem adotados nessa controladora vão assumir a potência de 14 dBs. Ela é importante para você? No resultado final, com toda certeza, é. Então, aqui, você tem que considerar, até coloquei em vermelho para chamar a atenção. Isso é só um exemplo, e você precisa considerar a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Você vai fazer um site survey, você vai montar um projeto, a potência adequada, o padrão, largura de canal, se você quiser trabalhar com 40 MHz, né? O planejamento mudaria aqui para 40 MHz. Então, as características fundamentais dessa tela de configuração. Canais. Foi atribuído ao meio físico. Depois vou criar um perfil de segurança. Também é fácil. Subo um perfil, determino qual é o tipo de criptografia, grupo, cifra, que eu vou utilizar. No caso, foi utilizado o WPA2PSK, o Pre-Shared Key. E o grupo de criptografia, que são os grupos de cifras, né, foram utilizados o AES, tá? Tanto no grupo quanto na cifra. Então, padrão, vou lá, atribuo a chave da minha rede. Se eu vou utilizar por radius, eu vou apontar o radius e vou subir lá no meu servidor, aqui na própria interface, né? Então, criar um perfil de segurança, simples. Depois eu tenho o outro processo de configuração, que é de provisionamento também. Primeiro, eu preciso considerar em qual interface eu vou alocar esta configuração. Seja em uma bridge, em uma interface física, seja onde for. Então, eu posso alocar. Existem outras métricas que eu posso utilizar, por exemplo, como o encaminhamento. Eu permito que os equipamentos dentro da minha rede se comuniquem ou não, né, dizendo que eu vou encaminhar os pacotes para ele ou não. Posso isolar, criar esse isolamento também, por cliente ou por access point. É relacionado à segurança. Normalmente você vai em uma rede sem fio aberta, pública, de um estabelecimento qualquer, você mapeia, ela escaneia a rede, e você encontra sinais dentro da sua rede. No primeiro momento que você escaneia, o que ocorre? Você vai querer escanear os dispositivos, saber se tem alguém com um serviço aberto, para ver a vulnerabilidade. Para quem trabalha com rede, é habitual fazer isso. E você encontra vários dispositivos na rede. Então, um dos passos fundamentais é você isolar. Então, sem entrar em detalhes, aqui a gente pode criar esse formato, essa segmentação da rede. E não é uma segmentação em camada 3, é em camada 2. Estou falando de não achar nenhuma informação daquele dispositivo. Depois eu crio as configurações que são voltadas ao modo de operação. Por exemplo, nessa tela eu tenho, ao criar um plano de configuração, eu tenho o nome dela, o modo que eu vou operar, seja access point ou seja cliente. Esta é uma desvantagem de você operar com o Capsman na rede outdoor. Então, na rede outdoor, você pode montar o NV2, aqui dá para fazer com uma adaptação. Posso trabalhar com um WDS, enfim, recursos que aqui a gente não tem muito controle pela interface gráfica. Vou definir o meu SSID. E aqui embaixo, configurações básicas, né, são as configurações do número de antenas que eu estou trabalhando. MIMO, 1x1, 2x2, 3x3, o que o dispositivo tiver disponível. Ajustes gerais, né, que eu coloquei, porque realmente são outros ajustes mais importantes aí para uma rede corporativa. O intervalo de guarda, que é algo que normalmente não é levado em conta numa rede corporativa, mas em planos que nós montamos de projetos, né, de grande porte, eu preciso levar em conta, porque isso vai me dar um resultado positivo na classificação da velocidade. O resultado final é velocidade. É o que todos querem, né? Uma velocidade, uma qualidade, enfim.
E lá na aba provisionamento, eu vou criar a configuração de provisionamento. Eu adiciono um registro e vou preencher as informações para aquele dispositivo. Qual é aquele dispositivo? Bom, primeiramente, qual é o endereço MAC que eu vou cadastrar aqui no provisionamento? O endereço MAC da interface wireless do CAP, daquele AP controlado. Então, eu preciso ter essa informação, ou eu tenho uma aba que também me mostra isso por descoberta, e eu sei quais equipamentos estão disponíveis ali na rede. A partir daí, a gente começa a tratar a segmentação. Bom, o que eu posso fazer para dar mais controle para a minha rede e fazer isso automaticamente? Qual vai ser a ação? A ação do provisionamento. Eu crio e habilito. Então, quando esse access point for provisionado na minha rede, ele já vai subir automaticamente com a interface dentro da aba de interfaces e também ele vai estar habilitado. Tem algumas opções ali de criar desabilitado ou não habilitar, só para reprovisionar. Tem algumas funções que são simples, né? No caso aqui, eu já estou criando automaticamente. E aí, em seguida, eu vou chamar as configurações. Agora eu começo a chamar todas as configurações que eu criei na controladora. Quais são essas configurações? Primeiro, a configuração principal. Qual é a configuração principal? A interface principal que eu escolhi como o meu SSID fundamental. Nesse caso, uma chamada aqui, alguma coisa RSC ADM. Então, é uma rede administrativa. Essa é a minha configuração principal. Abaixo, nós temos as configurações escravas, as configurações secundárias. Aí são as interfaces que eu criei. Nesse caso, visitantes, residentes, um flat, talvez, um hotel. Então, eu tenho lá 3 redes, a rede administrativa, a rede visitantes e a rede residentes, pessoas que realmente moram naquele prédio. Quais informações eu posso atribuir ainda aqui neste momento? Eu posso dizer qual vai ser o formato de identificação desse equipamento na minha rede. Ali onde a gente tem na abinha o nome dessa interface. Qual é a referência que eu vou utilizar? O prefixo e a identificação do equipamento, que eu mostrei isso lá atrás. Então, o prefixo do meu dispositivo, do access point, e eu também tenho a identificação. Por exemplo, eu vou determinar um prefixo chamado AP. Então, todos os equipamentos vão entrar com AP na frente. É apenas administrativo. Você coloca um número, uma letra, uma sigla, enfim. E nós temos o provisionamento todo ordenado. Então, lá tem dezenas, centenas de dispositivos que vão ficar centralizados na sua controladora. E aqui, por fim, a gente consegue visualizar, na aba Interface, todos os SSIDs que foram criados. Que, para o MikroTik, essa é uma vantagem. Cada SSID vai ser uma interface independente dentro da nossa rede, que eu posso gerenciar ele aqui dentro, de forma também independente. Criando uma segmentação, colocando ele dentro de uma bridge, como a gente viu lá nas configurações principais, encaminhando ele para uma VLAN, um switch, enfim, eu posso tratar o caminho, o percurso do meu pacote, do meu tráfego todo. Então, aqui nós temos lá nos primeiros registros, o AP, que esse aqui é o AP59, -1 é o master. O -1, -2 é outro SSID que foi criado através de uma outra interface. E o -1 também. Então, são 3 interfaces, porque são 3 SSIDs. Então, você vê que agora eu tenho aqui provisionamento de vários access points na minha rede. Então, eu tenho access points aqui, passou dos 50 access points, né? Nesse projeto, não sei se passou, mas tem um exemplo aí que nós tivemos lá 140 access points na rede, provisionados, todos com o Capsman, facilitando a nossa vida. Você controla o tráfego e controla o usuário também, né? Bom, outro aspecto que também ele é primordial, mas ele é mais relacionado ao planejamento físico da rede. O que muitas pessoas não se preocupam é com o planejamento físico. O que talvez
a gente precisasse se preocupar um pouco mais. Quando eu tenho vários access points no mesmo ambiente, eu preciso ter um ponto de corte, que a gente chama, resumindo isso facilmente. Qual é esse ponto de corte? É o limiar daquela célula. Eu digo onde eu quero que o usuário perca a conexão, que para nós isso está representado em sinal. Então eu vou determinar qual é o sinal máximo que ele pode atingir, ou mínimo, dentro daquela célula. Existem diversas maneiras de você fazer isso. Essa daqui, por exemplo, foi uma maneira simples para todos os access points da controladora. Qual é a regra? Eu tenho duas ações na regra. Duas ações na aba de controle de regras. Uma seguindo a mesma hierarquia das cadeias de firewall. O que eu quero permitir primeiro e o que eu quero negar depois. Eu tenho lá um corte de sinal. Eu estou informando para a controladora que sinais mais fortes do que menos 79, eu aceito, estão autorizados na minha rede. E sinais mais fracos do que menos 80, eu corto. Ou seja, menos 80, eu derrubo esse cara. Menos 79, eu mantenho ele na minha célula. Você tem sinal para entrar na minha célula? Não, então eu não vou conseguir nem me conectar. Esses são os cortes. Então, rejeição e o accept. Então, rejeito e aceito. Isso é importante na rede? Sem dúvidas. Isso é que vai determinar muitas vezes o que as pessoas falam, mas ele não tem roaming automático, né? Como é que eu vou fazer o roaming da minha rede? Então, isso vai obrigar, se você planejar a densidade da sua rede corretamente, ao roaming ocorrer. Ou seja, eu estou conectado em um access point, eu venho andando na rede, venho andando. Quando eu atingir o limiar do sinal daquele access point, que ficou fraco o suficiente, ele me expulsa daquele access point. E eu estou mais próximo do outro, ele me faz conectar no próximo access point. É óbvio, eu preciso ter uma cobertura adequada, senão não vai funcionar. O que é cobertura adequada? O mapeamento, o projeto. Saber calcular, dimensionar, saber onde colocar o access point. Então, nós estamos desconsiderando toda a parte física. E aqui, apresentando um recurso excelente. Dá um pouquinho de trabalho para mas vale o esforço, porque o resultado final é bacana. É fase ainda de implementação de algumas funções, de alguns recursos. Está sendo melhorado, e muito, mas vale a pena. Nós temos clientes operando hoje próximo de 150 access points com controladora. Nesse caso, foi feita uma regra só. Eu posso ter exceções do corte de sinal? Eu tenho uma célula afastada que eu permito sinais um pouquinho mais fracos. Ou não, eu quero sinal um pouco mais forte. Então, eu vou apresentar esse corte exatamente nas regras. Essas regras são fundamentais nesse momento. Então, a gente precisa realmente ter um projeto físico para que isso aconteça. E aí, por fim, né, nós temos a aba que mostra para você na controladora os usuários conectados, de forma concentrada. Ou seja, eu sei exatamente a situação física de cada cliente, né, de cada estação, inclusive do sinal, da potência do sinal de recepção. Nós temos TX e RX numa rede wireless, né? Então, eu tenho TX e RX para cada usuário da minha rede. Então, uma coisa é este sinal de recepção, a outra coisa é o sinal de recepção lá no cliente. Então, você tem uma diferença entre os valores, por questões óbvias do hardware, né? Ganho da antena, potência do dispositivo. Mas eu consigo dizer qual é o sinal que eu quero que ele chegue aqui e que ele se conecte. Levo em conta aqui o tempo de conexão, tráfego, né? Só um ponto importante é modulação, né? A modulação ela não é flexível aqui, ela é automática. Mas se você fez o corte com o sinal, com a potência do seu sinal, isso já automaticamente vai forçar o seu cliente a ter uma modulação mais elevada e mais qualificada por sinal. Então, uma coisa vai ajudando a outra aqui nesse momento. Então, essa aba acaba mostrando para a gente muito da rede. Mostra em modulação, mostra também em data rate, né, que é uma coisa relacionada à outra, é a consequência, né, da modulação.
Eu também posso visualizar aqui, deixa eu ver se tem algum dispositivo que eu não estou verificando, não estou encontrando aqui, que seja MIMO 2x2. Por exemplo, eu tenho aqui um S no final do dispositivo, desse dispositivo. Esse 1S é de uma antena, uma streaming, uma polarização. Se eu estou usando MIMO 2x2, ele apareceria 2S. Se alguém encontrar, aí me avisa, mas eu não estou achando nenhum 2S aqui. Sim, aí é sentido, né? É um sentido de modulação. Eu posso ter uma modulação no sentido do TX, do AP para o cliente, e do cliente para o access point. Por isso que dá a diferença, né? Eu não sei se as telas foram geradas exatamente a mesma, né? Mas pode ter uma diferença exatamente da modulação em função da largura de canal, que vai proporcionar mais velocidade, né? Mais data rate. Bom, então aqui a gente tem um overview. E a partir daqui eu concentro todos os serviços, como eu falei lá atrás. Autenticação, o serviço de DHCP, o firewall, tudo que eu tratar dentro do meu roteador. Então, isso fica concentrado. É uma opção muito bacana. A gente até tem fase de implantação em um novo cliente agora, já foram vários clientes implementados com o Capsman, e os resultados são muito bons. Dá um pouco de trabalho na implantação. Depois os resultados são bem interessantes. Então, a controladora me mostra aqui. Isso aqui, por exemplo, tem APs de número 120 na sequência, né? Então já são vários access points. E um outro detalhe é que tudo que eu provisionei na controladora foi acatado pelo access point. O que é mais interessante, eu posso personalizar isso agora. Então, eu posso chegar, por exemplo, nesse equipamento, inclusive é o de número 120 aqui, que ele está selecionado com o canal 1, por default, né? Eu fui lá e selecionei o canal 1 naquele padrão, e automaticamente ele entrou, recebendo as configurações do canal 1, largura de canal, e o padrão que ele vai operar. Mas eu quero que aquele access point tenha um pouco mais de potência, porque eu preciso de mais potência naquele caso, naquela célula. Porque o sinal está fraco lá? Não vamos atribuir a necessidade do sinal, e sim a situação daquela célula. Parte física. Um segredo, uma dica, trabalhe na antena e não na potência. A antena ela é mais eficiente do que a potência. É melhor se aumentar o ganho um pouquinho da antena do que trabalhar aumentando muito a potência. Por que isso? Os dispositivos móveis, eles têm uma antena de baixo ganho. E quando você compensa isso na antena lá do access point, você consegue ir até a estação, fornecer o sinal para a estação e trazer o sinal da estação também para o access point. Isso é só uma dica física. Por que isso? Porque eu posso aumentar a potência. Aumenta a potência, aumenta e não resolve a minha rede. A minha rede continua com problemas ainda. A potência não vai buscar o sinal da estação, mas a antena vai. Então, cuidem desta preocupação aí no momento oportuno. Aí tem outras funções também, que eu posso integrar lá com o serviço redes. Aí é o que o MikroTik estiver configurado e pronto, preparado para fazer. A partir daí você tem voucher, né? Igual foi apresentado aí o User Manager, né? Lá dentro do User Manager a gente pode configurar os vouchers do MikroTik, personalizar com códigos, com logomarca, enfim. Eu posso personalizar todo aquele código para fornecer um voucher e atribuir. E é o que normalmente a gente faz nesse caso, inclusive sistêmico, né? A gente integra lá o código da autenticação com um sistema, seja um sistema redes, um sistema externo, para que a gente consiga ter estes recursos. E é isso. Então, a ideia foi realmente apresentar para vocês os recursos. Se alguém tiver algum questionamento aí, né, acho que tem mais uma palestra ainda, mas dá 2 minutinhos aí. Eu acho que nós não vamos conseguir outro microfone. Se você conseguir falar um pouquinho mais alto. Ah, está aqui. Obrigado. Tudo bem? Aonde que é? Ali no fundo direita.
Boa tarde. Boa tarde. O Capsman, ele só funciona no mesmo domínio de broadcast ou eu posso estar numa rede roteada, acessar os access points que está na ponta? Ele trabalha em camada 2. Então, isso já responde. Outra pergunta é o seguinte, a partir do momento que eu coloco o meu access point em modo CAPS, para ele poder ser gerenciado, né, pelo Capsman, eu consigo fazer a varredura, um site server lá na ponta? Eu não vi essa opção. Você diz o site server no equipamento? Sim. Pode sim. Através do Capsman? Isso. Dá para você ver. Na verdade, é melhor você fazer isso por terminal ou por uma ferramenta, né? Se você tem Dedude na sua rede, você consegue manipular a interface lá remota também, né? Mas, na verdade, o site survey sempre antecede, né, a implementação. Você pode só checar com ela, mas dá para fazer isso também. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Tranquilo? Bom, então é isso. Agradeço aí a participação de todos e um bom término de palestra. Tem mais um apresentante ainda.